E aí, gente, tudo certo com vocês? Hoje vocês já perceberam que o vídeo está um pouco diferente, eu não estou ali onde eu costumo ficar. E por quê? Porque hoje eu vou falar um pouco sobre o oráculo, não o oráculo grego, aquele de 2.500 anos atrás. Vou falar sobre o nosso oráculo de hoje em dia, que é o Google. E como a gente pode evitar cair em clickbaits, que são aqueles títulos muito chamativos que não tem nada a ver com o assunto e está afirmando uma coisa totalmente falsa, ou nas próprias fake news, que também são textos às vezes super longos e super bem explicados, totalmente falsos, que não tem fonte e referência nenhuma. Fontes e referências são coisas que os oráculos de antigamente não tinham, além dos deuses. Então, de onde você tirou essa informação, oráculo de Delfos? Eu tirei essa informação dos deuses que passaram para mim sobre o seu futuro. Eu acredito? Acredito porque eu acredito em deuses. Naquele período as coisas funcionavam assim, um oráculo funcionava assim. Hoje o mais próximo que a gente tem de um oráculo efetivamente que pode te responder todo tipo de coisa é o Google. Além dos oráculos tradicionais que continuam existindo, com o tarô e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês tudo isso hoje e vou mostrar algumas dicas pra vocês também de como pesquisar as coisas e como você vai chegando nas entranhas das informações, pra você chegar exatamente nas fontes que você quer chegar e pra você conseguir exatamente entender de onde essas pessoas estão escrevendo tudo isso que a gente vai mostrar aqui. Beleza? Fica aí e eu vou voltar direto no computador pra vocês verem. Vamos então consultar o nosso oráculo. Eu vou justamente pesquisar sobre o oráculo. Vamos ver o que a gente acha aqui. Tem a primeira fonte aqui da Wikipédia. Tarô. Significados, provavelmente da palavra também. Significado histórico e tudo mais. Beleza. Quais vão ser as diferenças dessas fontes que a gente não sabe se são as fontes primárias das informações, né? A Wikipédia a gente sabe que não é a fonte primária das informações que estão aqui nesse texto. Por que a gente sabe isso? Porque a Wikipédia é organizada de uma forma que a gente consegue, além de ver tudo organizadinho aqui sobre o oráculo, a gente tem todas as informações sobre o oráculo que a gente quer, né? Claro que de forma resumida, uma forma enciclopédica. A gente vai conseguir fazer essa pesquisa e depois a gente pensa como que a gente consegue confirmar essas coisas que a gente está lendo, né? A gente não consegue voltar no tempo para confirmar se era assim mesmo, mas o que a gente consegue fazer é ver as nossas referências bibliográficas. E isso significa o quê? Os livros, as referências, os lugares, as fontes de onde essa pessoa que escreveu esse artigo aqui da Wikipédia tirou essas informações. Então a gente consegue observar aqui, por exemplo, que tem uma porrada de livro, né? Uma porrada de livro. E esses livros, se a gente for consultar as referências que estão no texto, a gente consegue saber algumas coisinhas a mais, aprofundando sobre esse tema. Então, essas referências bibliográficas são de estudos sobre o oráculo, sobre a história grega e outras muitas coisas que vocês podem observar por aqui. Infelizmente, quase todas escritas em inglês, acho que todas na verdade. Vamos ver agora um segundo tipo de fonte sobre o oráculo. Bom, outra fonte que é bastante consultada, geralmente, é o Brasil Escola, né, que a galera usa bastante para estudar para o vestibular e tudo mais. E, bom, a gente vai ter um texto aqui, que vai introduzir a gente ao que é oráculo e tudo mais, como a gente viu no Wikipédia, bem mais resumidinho, né? E a nossa referência é Dantas Gabriela Cabral da Silva, que é quem escreveu esse texto. Eu dei uma pesquisada rápida na equipe deles no Quem Somos e a gente cai nessa empresa aqui, que é uma empresa que basicamente trabalha com sites de educação e de informação. Isso basicamente, esse textinho aqui que a gente vê, é como se fosse um material didático de cursinho, de escola, né? Então é como se fosse uma apostila, eles têm várias apostilas de vários conteúdos aqui. A grande questão é, a gente não consegue saber de onde eles tiram essas informações. Provavelmente de livros de história. A gente não sabe qual é a formação da Gabriela Dantas, eu não consegui achar essa informação. Então isso já deixa a nossa informação um pouco mais nebulosa de saber. Porque a gente, por exemplo, pode ler outro livro de história que derruba alguma dessas informações e muda um pouco o negócio. Então a gente precisaria bater com a informação deles para saber de onde eles tiraram essa informação, para saber se aquele livro já não é desatualizado e tudo mais. Só que a gente não tem esse acesso aqui, porque o intuito dessas pessoas não é que você pesquise as referências, que você vá ler os livros que eles leram para escrever isso. A questão é que você leia o que está aqui. Isso pode ser um problema? Pode ser, dependendo do nível de profundidade que você quer saber a informação que você está estudando. Então eu vou dar o último exemplo de todos, que na minha opinião é o que gratuitamente você pode conseguir chegar mais longe, que é o Google Academics. Quando você entra no Google Scholar, você está pesquisando artigos científicos, artigos de instituições que estudam e pesquisam as coisas, né? Então, o que a gente consegue ver
com Oráculo, por exemplo. Oráculo de Delfos no Conselho do Estado do Brasil. Então a gente tem uma porrada de livro aqui, por exemplo, PDF. Enfim, a gente tem um monte de livro aqui, um monte de livro de várias línguas, várias referências, várias fontes, né? E, bom, a gente consegue talvez pesquisar bastante a fundo, a gente consegue talvez até encontrar os livros que estavam lá na Wikipédia aqui, os artigos que estavam lá na Wikipédia aqui no Google Scholar. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente consegue usar, que é o famoso Sci-Hub, que vocês iriam aprender na universidade eventualmente, que é uma plataforma de uma galera que constantemente libera artigos científicos que são caros, muito caros para você ter acesso, dependendo da revista. Você consegue pegar artigos que vão ser fechados, porque às vezes você vai encontrar fontes sobre o que você vai encontrar, artigos sobre o que você está pesquisando, que vão ser artigos fechados e pagos. Você vem no Sci-Hub, você joga o link dele aqui e ele vai abrir esse artigo para você poder ler e ter acesso àquela informação sem pagar nada. O Oráculo Google tem várias formas de te mostrar as informações e cabe a você, no fim das contas, tomar cuidado com as informações que são clickbaits e fake news, justamente conferindo essas fontes e referências para saber se você está lendo coisas que vieram de um lugar confiável, de quem realmente estudou, se debruçou sobre o assunto e não simplesmente escreveu qualquer coisa por aí com base no que está sentindo ou com base no que acha simplesmente sobre o assunto. Bom, gente, por hoje foi só. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu acho que é muito útil, é muito importante para quem faz pesquisa na internet, que é quase todo mundo que tem acesso à internet acaba usando o Google muito para fazer pesquisa de várias coisas, né? Eu pesquisei um tema básico que é o oráculo, mas dá pra pesquisar sobre doenças, dá pra pesquisar sobre um monte de coisa, e várias dessas coisas não tem fontes e nem referências. Se você gostou, fala aí que eu continuo fazendo vídeo nesse estilo e mostrando coisas legais da internet que são boas pra gente pesquisar e aprender de verdade as coisas. É isso, gente, até o próximo vídeo, falou!